Boa noite, gente. Estamos aqui para o nosso sexto encontro sobre o pensamento cristão revolucionário na América Latina e no Caribe, a partir do texto do Samuel Silva Gotay. Hoje, para falarmos sobre fé e ciência, né? Mudança no ponto de partida para a reflexão teológica e a incorporação das ciências sociais à teologia, capítulo 6. Romero, é contigo. Muito bem. Boa noite mais uma vez a todos e todas. Veja, esse tema é um tema muito... talvez não dê tempo hoje trabalhar, mas pelo menos a gente toca em alguns pontos que eu acho fundamentais, né? Eu tinha feito um roteiro a partir do capítulo, né, e sugeri, eu coloquei lá no grupo e enviei para outras pessoas, que está a partir de 4 pontos, né? O primeiro ponto é a mudança do ponto de partida da teologia latino-americana, né, que é um debate mais epistemológico. Segundo, a prática social precisa de uma ciência social, não é adequada. Terceiro, a teoria da dependência, e aí tem a ver com essa ciência social adequada, né? E quarto, a tese fundamental, não é? A ciência social não substitui a teologia. E a ideia de categoria socioanalítica que o Gotay utiliza também, que é utilizado por outros teólogos também. Eu vou explicar isso também. Tal. Veja, esse capítulo ele é de uma riqueza imensa, né? Ele está muito inspirado em Gustavo Gutierrez, obviamente, no livro Teologia da Libertação, porque Gustavo Gutierrez tem um capítulo lá, no Teologia da Libertação, que é exatamente essa relação entre ciência social e teologia, né? Que é uma coisa, veja bem dos anos 60 e 70, né? Vamos lá. A Teologia da Libertação, ela será, dentre todas as correntes teológicas no cristianismo, a mais original, principalmente no uso de outras ciências como referência para a própria teologia. Isso é de uma importância, minha gente, grandiosa, tal. Olha, porque, veja, historicamente, a teologia ela tem um ponto de partida que é um ponto de partida difícil para você dialogar com outras ciências, porque, veja bem, se o ponto de partida da teologia é Deus, eu não preciso de mais nada, né? Veja, essa lógica, ela é impressionante, porque, de fato, essa lógica ela vai até Tomás de Aquino. Tomás de Aquino acreditava nisso. Óbvio, Tomás de Aquino tinha que acreditar, ele estava no século XIII. Eu não vou cobrar de um homem do século XIII que pense como um homem do século XIX, não é? Mas do apóstolo Paulo a Tomás de Aquino, a teologia cristã, aí pouco importa se católico ou protestante, porque o protestantismo é posterior ao século XV, XVI, então não tinha protestantismo ainda, era a teologia cristã. Não é? A teologia cristã, ela, de fato, ela viveu um debate com a filosofia, que é essa relação fé e razão, e ela descobre que a razão, ela é, entre aspas, serva. Tem um nome, inclusive, latino para essa palavra, que é ancila, ancila ou anchila. A filosofia, ela é serva da teologia. Pronto. Foi dessa maneira que a teologia tratou outros conhecimentos que não o conhecimento teológico. Então, a filosofia, ou o conhecimento, ou a racionalidade, ela é serva da teologia. Por quê? Porque a teologia é, por natureza, um saber superior. Não é? Por que a teologia é, por natureza, um saber superior? Porque o objeto dela é, entre aspas, Deus. Então, não há nada além desse objeto. Inclusive, não é que Deus é objeto da teologia, é que Deus é a linguagem da teologia. Significa dizer, é o saber de todos os saberes. Isso é o suprassumo, não é, de um movimento filosófico na teologia chamado de metafísica. Então, obviamente, não há necessidade de outro conhecimento, não é, que não seja o conhecimento religioso. Isso é o que define a teologia. Eu estou dizendo isso para chegar nesse capítulo do Gotay, que é para mostrar a originalidade da teologia da libertação. Não é? A teologia da libertação, ela assume que ela precisa de outras ciências, e, em particular, as chamadas ciências sociais. Ali, por volta dos anos 40, um teólogo e padre jesuíta, chamado Teilhard de Chardin, ele escreve um livro chamado O Fenômeno Humano. Teilhard de Chardin, ele se aproxima das chamadas ciências naturais, né? E isso ele chegou a ser repreendido pelo Papa, né?
por conta desse tipo de caminho, porque ele aceitava elementos da teoria da evolução, que havia sido condenada, inclusive, pelo Papa Leão XIII, e ele aceitava também o avanço das chamadas ciências naturais. Isso era muito ruim para a teologia, né? Mesmo ali nos anos 40. Mas Teilhard de Chardin, ele era insistente, né? Mesmo morando na China, no Japão, ele escreve um livro que eu acho que é uma primeira abertura, né, de um teólogo e, de certa forma, da teologia para as ciências. No caso da teologia da libertação, ela não vai seguir necessariamente o caminho de Teilhard de Chardin. Ela não vai seguir, né, o caminho de Chardin. Mas ela vai fazer uma coisa que eu acho importante, né? Ela vai se abrir para as chamadas ciências sociais, e ela vai criar um termo, né? Esse termo, exatamente quem criou, eu não sei, mas esse termo está presente em vários teólogos vinculados à teologia da libertação, que é o que eles chamam de categoria socioanalítica. Isso quer dizer, a teologia, ela precisa de categorias para além dela mesma, para além da própria teologia, que eles chamam de categorias socioanalíticas. São instrumentais que nós nos utilizamos para entender a realidade. Então, por exemplo, na passagem dos anos 60 para os anos 70, uma ciência social importante para entender a realidade foi a sociologia, não é? Ora, já nos anos 60, havia uma inquietação na América Latina em relação a esse campo intelectual, que era as possibilidades de uma sociologia latino-americana, inclusive, né? A possibilidade de termos uma sociologia que fosse própria, que não fosse apenas uma imitação do modelo europeu de sociologia moderna, digamos, apenas uma reprodução de Marx, de Weber, de Durkheim, e que não fosse apenas um comentário à sociologia dos Estados Unidos. Então, era a ideia de termos uma sociologia propriamente latino-americana e, em particular, brasileira. Havia essa reflexão, inclusive, eu vou usar um termo aqui, que era um termo utilizado por um grande sociólogo da época, que eu vou voltar a ele por conta de que ele está liderando. Ele lidera uma corrente importante nas ciências sociais, ali da segunda metade dos anos 60, que é Rui Mauro Marini, né? Rui Mauro Marini, ele queria estabelecer uma relação entre Marx e a periferia, entre a periferia e Marx. Qual era a tese de Rui Mauro Marini, dentre outras tantas originais, né? Um grande sociólogo brasileiro, sem dúvida, um grande sociólogo brasileiro. Rui Mauro Marini, ele, inclusive, para quem tiver interesse, há um capítulo interessante aqui nesse livro chamado Teoria da Dependência, 50 anos depois de Cláudio Katz, sobre Marini, sobre Rui Mauro Marini. Rui Mauro Marini, ele queria nos dizer, com outras palavras, como a periferia, entenda-se, a América Latina era e é periferia do capital, como a periferia ela pode, de certa forma, mudar a própria teoria marxista. Esse era o projeto dele e de outros intelectuais na época. Significa dizer, havia na própria ciências sociais daquele período, né, uma preocupação de buscar uma autonomia continental, significa dizer, uma autonomia da sociologia latino-americana, né, e que essa sociologia americana, ela, de certa forma, falasse da América Latina, né? Havia a preocupação de, sem deixar de ser sociologia, o objeto ou a matéria fundamental era a América Latina. Isso vai estar muito presente numa corrente das ciências sociais, propriamente da América Latina, chamada Teoria da Dependência, que eu vou falar na terceira parte. Então, nessa primeira parte, a mudança do ponto de partida da teologia latino-americana, fiquemos com essa observação. A teologia da libertação, ela vai se utilizar de algumas categorias das ciências sociais para fundamentar a própria teologia. Isso é uma novidade absoluta na história da teologia ocidental. Não é? Como eu vinha dizendo, a teologia ela sempre teve imensa dificuldade de dialogar com outros saberes, né, ou outros conhecimentos, porque a teologia sempre se colocou no lugar de uma superioridade. Por quê? Porque o objeto dela é o absoluto, é Deus, então não tem mais para onde ir. Significa dizer, ela tem o objeto por excelência. Isso é uma leitura, obviamente, muito medieval, né? E, consequentemente, anacrônica em relação ao mundo moderno. Não é? Eu já vou adiantando que os protestantes superaram isso já no século XVIII. Já no século XVIII,
A teologia protestante luterana havia superado isso, né? Essa ideia de que a teologia não precisa de conhecimento algum, porque o objeto dela é Deus. A hermenêutica de Schleiermacher já é a prova de que, eu falava isso no encontro anterior, é a prova de que não se faz exegese bíblica sem os conhecimentos contemporâneos. Né? A ideia de hermenêutica, segundo esse filósofo e teólogo alemão, Friedrich Schleiermacher, era exatamente essa. Né? Então, os protestantes eles já vinham se aproximando, né, do pensamento moderno. Os católicos vinham cada vez mais se queixando. E piorou muito dentro da Igreja Católica o século XIX, principalmente a partir de um papa chamado Pio IX, porque foi o primeiro papa a combater diretamente o pensamento moderno, o pensamento liberal, o pensamento contemporâneo, a ciência moderna e tal. Todo o mundo moderno era inimigo da Igreja. Todo o mundo moderno era inimigo de Deus. Então, havia um combate entre a Igreja e o mundo moderno. Consequentemente, a ciência moderna ela passa também a ser acusada pelo Papa. O Papa rejeita o evolucionismo de Charles Darwin, o Papa rejeita o socialismo, o Papa rejeita o liberalismo, o Papa rejeita tudo que não cabe na régua da teologia católica. É tão provado que o Papa que virá depois de Leão XIII, que se chamará de Pio X, esse Papa ele vai entronizar Tomás de Aquino como o doutor da Igreja. Significa dizer, Tomás de Aquino, que estava no século XIII, era a única explicação possível para a teologia cristã. Para vocês terem uma ideia, isso foi um atraso tão grande para a teologia que, até hoje, a Igreja Católica paga esse atraso. Foi um atraso imenso. Porque significa dizer, se Tomás de Aquino é a régua teológica para o conhecimento teológico, significa dizer, nada mais de contemporâneo serve para a Igreja e muito menos para a teologia. Então, você tinha padre que se formava apenas lendo Tomás de Aquino. Né? Imagine o tipo de padre que saía daí. Assim, parecia que o mundo moderno ele não entrava na igreja tal. Né? Há quem diga, não sei se é verdade isso, eu não sei porque eu não li isso em lugar nenhum, eu vi alguém dizendo isso, que o Papa João XXIII, quando ele assumiu o papado, e um ano depois ele convoca o Conselho Vaticano II, ele prepara o Conselho Vaticano II, ele abriu uma janela lá de uma sala, e ele disse, é preciso o ar fresco para tirar o mofo da igreja. Isso, eu acho que é bem capaz de João XXIII ter dito isso mesmo. Né? Mas se ele não disse, deveria ter dito, porque a metáfora é muito boa. Né? Era uma igreja exatamente com cheiro de mofo. Esse era o catolicismo romano, desde a segunda metade, veja, desde a segunda metade do século XIX, com Pio IX, até Pio XII, que morreu em 1958. Significa dizer, quase um século de atraso em termos de conhecimento. Né? E outra coisa, tudo que a igreja discordava, ela tinha uma coisa chamada index. Ela colocava lá no index. O index significa dizer, nenhum católico pode ler. Era uma coisa terrível, né? Eu estou dizendo isso a propósito de quê? Pense comigo, a propósito de que eu estou dizendo isso? Eu estou dizendo, minha gente, que entre Pio IX e Pio XII, e eu estou citando os papas, porque são lideranças da Igreja Católica, e são fundamentais para a unidade da Igreja, e de certa forma, são determinantes para a Igreja. Né? A Igreja ela construiu uma teologia contra o mundo moderno. Veja, eu vou reafirmar aqui. Pio X decretou que Tomás de Aquino, veja bem, Pio X decretou que Tomás de Aquino era o doutor angélico da Igreja, significa dizer, era o doutor da Igreja. A régua de Tomás de Aquino era a leitura teológica da Igreja em relação ao mundo. Significa dizer, tudo que não era tomismo não era católico. Por exemplo, evolucionismo, socialismo, liberalismo, arte moderna, nada a Igreja aceitava. Nada. Né? Veja, para você ter uma ideia, a formação teológica dos padres era basicamente Tomás de Aquino e o magistério da Igreja e alguma coisa de Bíblia. Então, não se lia teólogo protestante, não se lia Charles Darwin, não se lia Nietzsche, não se lia Freud. Freud, Nossa Senhora, Freud era um demônio. Freud era um demônio, era uma coisa demoníaca e tal. E, de fato, quando você não tinha resposta, dizia que era coisa do demônio. Então, uma igreja que foi completamente despreparada para o mundo moderno. Completamente despreparada para o mundo moderno.
Quando eu digo despreparada, é que ela não conhecia, não lia. É claro que tinha exceções. Eu citei aqui o caso de Teilhard de Chardin, que é uma exceção. Não é? O padre Teilhard de Chardin e seu livro O Fenômeno Humano é uma exceção. Né? Ou, por exemplo, o próprio humanismo integral de Jacques Maritain era uma exceção, porque a regra, na verdade, era uma teologia tradicional inspirada no tomismo de Tomás de Aquino. Ora, eu estou dizendo isso para que vocês percebam a imensa originalidade da teologia da libertação. Imensa originalidade, imensa. A teologia da libertação será o primeiro ramo da teologia católica que vai ter uma preocupação com as ciências, e em particular as ciências sociais, aquilo que dirá o grande e saudoso Gustavo Gutierrez no seu livro Teologia da Libertação. A teologia da libertação precisa de mediações socioanalíticas para entender a realidade. Por quê? Porque para compreender a realidade, a teologia não é suficiente. Entende? Que eu acho que é uma das coisas mais originais no campo epistemológico da teologia, essa tese que vai estar em Gustavo Gutierrez, vai estar em João Sobrino, vai estar em Juan Luís II, vai estar em Leonardo Boff, vai estar em Ivone Gebara, vai estar em Elza Tames, vai estar nessa excelente geração de teólogos e teólogos. Então, era necessário que, para compreender o mundo, nós precisamos das ciências. Você não quer dizer, usar um termo mais banal, para fazer uma análise de conjuntura, eu não preciso ficar o tempo inteiro repetindo a palavra Deus, entendeu? Para fazer uma análise de conjuntura, eu preciso daquelas ciências que trabalham com pesquisa sobre conjuntura. Entenda, é isso. Eu vou citar aqui um exemplo, que é uma brincadeira do meu orientador uma vez. A gente estava numa... Era um evento que estava nos anos 90, na Arquidiocese da Paraíba, e o professor Alder Júlio estava dando uma palestra, né, sobre a conjuntura e a igreja e tal, né, e alguém fez uma observação, porque na época Nossa Senhora aparece em tudo que é lugar, né? Ela estava aparecendo em Baturité, no interior do Ceará. E se falava muito de Nossa Senhora de Baturité e tal. E essa coisa, Nossa Senhora, ela tem um problema sério com o comunismo e tal, né? O anticomunismo, etc. E aí o professor Alder, brincando, em tom de brincadeira, nem é como o Alder, nem é muito brincadeira, mas em tom de brincadeira ele disse, Nossa Senhora precisa de uma análise de conjuntura. Eu nunca esqueci dessa frase dele, porque, apesar de ser uma brincadeira, faz todo sentido, entende? Veja, uma igreja que parou no tempo, ela não tem a dimensão do que é uma análise da conjuntura política e da correlação de força. Né? É uma igreja desarmada para o mundo contemporâneo, porque é uma igreja desarmada para entender a correlação de força do mundo contemporâneo. Né? Então, assim, a teologia da libertação, diferentemente dessa teologia meramente tomista, veja, o que é que vai fazer a teologia da libertação? Não é que ela não tenha nada a ver com Tomás de Aquino, mas Tomás de Aquino não é a figura mais importante para a teologia da libertação. Né? Inclusive, essa é uma das críticas dos conservadores. A teologia da libertação jogou Tomás de Aquino fora. Não é bem verdade. A teologia da libertação não jogou Tomás de Aquino fora. Agora, ela não fez um mau uso de Tomás de Aquino. Essa é a diferença. Né? E esse é o meu debate com algumas pessoas, alguns teólogos desses conservadores. A teologia da libertação não jogou Tomás de Aquino fora. Ela apenas não fez mau uso de Tomás de Aquino. Ora, Tomás de Aquino tinha pouco a dizer sobre as condições de pobreza da América Latina. Agora, os sociólogos da teoria da dependência tinham muito a dizer sobre as condições de pobreza da América Latina. Então, por exemplo, interessava a um teólogo brasileiro, quando fosse refletir sobre a fome, ler um Josué de Castro e não achar que ia encontrar uma resposta para a fome na América Latina lendo Santo Agostinho. Entende? Não sei se vocês estão entendendo esse raciocínio. Esse raciocínio é absolutamente fundamental. Por quê? Porque a teologia da libertação é isso que o Gotay chama de mudança de ponto de vista, de mudança do ponto de partida da teologia latino-americana. Essa é a mudança. É uma mudança nitidamente epistemológica. A teologia da libertação precisa de categoria socioanalítica para entender a realidade latino-americana. Então, não é estranho que um teólogo como Gustavo Gutierrez, ele cite, por exemplo, Enzo Faleto, cite Fernando Henrique Cardoso, cite Rui Mauro Marini, cite Teotônio dos Santos, cite aquele sociólogo que, naquele momento, na passagem dos anos 60 para os anos 70, estava entendendo o que ocorria com a América Latina em relação aos Estados Unidos
e principalmente, não é, em relação à ideia de dependência do continente. Então, assim, eles estavam tentando entender a dinâmica do capitalismo na periferia, o capitalismo na América Latina. Isso é uma tese importante que entrou na economia, que entrou na sociologia, que entrou na ciência política, e os teólogos da teologia da libertação, eles estavam antenados com essas ciências sociais. Pronto, isso para mim é fundamental. E diria mais, é a maior originalidade da teologia da libertação. Academicamente, a teologia da libertação deu um salto impressionante. Até hoje, inclusive, né? Não tem sentido um teólogo não ler marxista. Não, por quê? Porque o marxismo é ateu, porque o marxismo não é cristão. A ideia de teólogo só ler aquilo que é cristão, a teologia da libertação, ela aboliu essa posição. Isso sim foi abolido na teologia da libertação. Significa dizer, a teologia precisa do que tem de mais avançado em ciência social para entender a realidade, para entender a dinâmica da realidade, para entender o continente latino-americano, para entender aquilo que, repito, Rui Mauro Marini dizia, o que faremos com Marx na periferia? A relação entre Marx e a periferia. O que fazemos com esse Marx na periferia? Isso é fundamental, menino. Fundamental. Eu diria que foi um imenso aprendizado. Veja, um livro como que eu acho um dos mais importantes na produção teológica dos anos 70, um livro de João Sobrino, que é um teólogo que mora em El Salvador, ainda hoje, inclusive, um teólogo jesuíta. Ele tem um livro que foi redigido em 1975, chamado Cristologia a partir da América Latina. É muito interessante que um dos capítulos do livro é sobre a América Latina. Qual América Latina nós temos e nós entendemos para que essa cristologia seja uma resposta aos dramas do homem e da mulher latino-americana? Veja, essa formulação de João Sobrino, ela é absolutamente fundamental para, digamos assim, uma teologia que se queira moderna, que dialogue com o ser humano contemporâneo, né? Como dizia Juan Luís II, o homem de hoje diante de Jesus de Nazaré. Essa formulação de Juan Luís II, que é uma formulação dos anos 70, né? O homem de hoje diante de Jesus de Nazaré. Então, quer dizer, quem fala de Jesus hoje é o ser humano contemporâneo. O ser humano contemporâneo, ele não é mais aquele homem e aquela mulher da Palestina do século I. Isso é uma coisa absolutamente óbvia. Né? Mas como é que a teologia católica ela demorou tanto a perceber uma obviedade dessa? Né? Na verdade, eu não vou poder explicar aqui, porque isso abriria um link para outra história. Né? Isso faz parte muito, teria que entender um pouco a dinâmica da história da Igreja moderna. Né? Mas já saibam que foi por pura reação do próprio catolicismo. Pura reação do próprio catolicismo. Primeira coisa. Segunda coisa é que eles perceberam, esses teólogos da teologia da libertação, que a praxe social ela precisa de uma ciência social adequada. Né? Veja, a praxe social, a ação social, né, do homem e da mulher latino-americanos precisa de uma ciência social adequada a essa prática. Né? Havia toda uma reflexão, já nos anos 60, numa área que estava nascendo nesse período, chamada sociologia da religião. Todo mundo acha que a sociologia da religião sempre existiu, não é verdade. A sociologia da religião, enquanto categoria, é uma invenção dos anos 60 do século XX. Agora, o tema da religião já estava presente nos cientistas sociais do século XIX, isso é verdade. Por exemplo, o alemão Max Weber ele tem toda uma sociologia da religião. Né? O francês Émile Durkheim ele tem toda uma sociologia da religião. Émile Durkheim tem um livro inteiro que é, digamos assim, uma espécie de suma teológica da sociologia da religião moderna, né? Que formas elementares de vida. Tem uma obra chamada Sociologia da Religião. Ora, o uso propriamente do termo sociologia da religião, de maneira mais adequada,
ele vai ocorrer a partir dos anos 60, né? Nos Estados Unidos, parte da Europa e na América Latina. Então, havia toda uma reflexão sociológica sobre o papel da religião na América Latina. Vou dar um exemplo aqui, não é? Há um sociólogo, eu acho que ele é venezuelano, chamado Otto Maduro. Ele tem um livro sobre religião e luta de classe na América Latina. Ele vai dizer, por exemplo, que havia uma previsão desde a tradição iluminista europeia de que, com o avanço da ciência moderna, a religião iria desaparecer. A religião ia perder sua função, a religião ia perder a sua dinâmica e, consequentemente, a ciência iria superar e dominar a religião, porque era o óbvio, né? A vitória da racionalidade sobre o obscurantismo. O Otto Maduro vai dizer, na América Latina não ocorreu isso. Na América Latina, né, a religião ela acabou abraçando uma causa revolucionária, por exemplo. Né? Então, essa sociologia da religião ela vai ser muito importante para iluminar a própria teologia da libertação. Né? A teologia da libertação ela abriga indiretamente uma sociologia da religião. Né? Isso está no livro de Gustavo Gutierrez, isso vai estar no livro do Leonardo Boff, Teologia do Cativeiro e da Libertação, não é? Isso vai estar no livro A Libertação da Teologia, de Juan Luís II, o teólogo uruguaio, não é? E outras obras, porque era muito importante você ter nitidez sobre a dinâmica da sociologia da religião na América Latina e como isso era importante para a teologia. Então, nesse sentido, para entender a ação social dos cristãos na América Latina, era preciso entender que ciência social adequada ajudaria a entender essa praxis, né, do cristianismo. Consequentemente, a sociologia da religião era um caminho fundamental. Né? Hoje eu citei lá no grupo um livro de um teólogo carioca chamado Paulo Fernando Carneiro, de Andrade. Ele tem um livro chamado Fé e Eficácia, né? Que é sobre o uso das ciências sociais na teologia. Esse livro foi publicado ali no final dos anos 80, é a tese de doutorado dele, pela editora Loyola. Ele é quem mais estudou esse tema das bases epistemológicas da teologia da libertação. Né? Porque a teologia da libertação não fez uso apenas de categoria teológica para se estabelecer como teologia, mas essa teologia da libertação também fez uso de categorias das ciências sociais contemporâneas para, de certa forma, ajudá-la, enquanto teologia da libertação, a entender e decifrar o labirinto latino-americano. Isso é a tese do professor Paulo Fernando Carneiro. Não é? É um trabalho muito interessante nesse sentido. É um dos poucos trabalhos nesse sentido, porque isso, de certa forma, foi muito utilizado pelos teólogos e teólogas, tá certo? Quando eu fui aluno no ITER, ali na segunda metade dos anos 90, da professora Ivone Gebara. Ivone Gebara, ela era nossa professora de teologia fundamental e de antropologia filosófica. Ivone, ela, na teologia fundamental, ela fazia uma coisa que era inesquecível, né? Que era assim, a teologia fundamental, ela é uma disciplina. Vitor, o nome do livro é Fé e Eficácia, né? O uso da sociologia na teologia da libertação. Editora Loyola. Editora Loyola. Paulo Fernando Carneiro de Andrade, o autor. Veja, a Ivone Gebara, ela dizia para a gente o seguinte, olha, a teologia fundamental, ela é uma passagem da filosofia para a teologia. É uma coisa muito forte na tradição católica e protestante, principalmente nas igrejas históricas, o curso de teologia começar pela filosofia, o que eu acho muito correto, né? Começa-se pela filosofia para chegar à teologia. Só que Ivone era muito sacada, sempre foi. Ivone é muito inteligente, né? Uma grande professora. Ivone percebia que era preciso ter uma disciplina que fizesse a passagem da filosofia para a teologia. Essa disciplina, para Ivone Gebara, chamava-se Teologia Fundamental. E ela dizia que era também muito importante, né, que
a teologia fundamental, ela incorporasse, na época, estava se começando a usar um termo chamado paradigma, não é? Que a teologia fundamental, ela incorporasse paradigmas do pensamento contemporâneo, que ela não ficasse dialogando com ela mesma, mas ela dialogasse com o que Ivone de Gebara chamava de paradigmas contemporâneos. Veja, e Ivone de Gebara falava isso em 1988, mesmo. 1988. Ela já estava pesquisando as teólogas feministas americanas, foi na época que ela escreveu um livro bem curtinho chamado ai meu Deus, toda vez eu esqueço, porque é um título tão bonito, As Incômodas Filhas de Eva. Esse era o título. Esse livro acho que é de 88. Nós éramos alunos de Ivone quando ela lançou. É um livro pequeno, assim, eu acho que é a editora Paulinas, As Incômodas Filhas de Eva. Se eu não tiver errado, porque, olha, faz muito tempo que eu li. É muito interessante, porque Ivone, ela dizia, se a teologia não sair de si mesma, né, enquanto produção do conhecimento, para entender a realidade, ela dificilmente estabelecerá algum diálogo com essa realidade. Não é? Eu acho essa tese tão importante, tão poderosa, porque eu acho que é uma das teses que se perdeu na teologia católica contemporânea. Perdeu completamente. Não é? Nos seminários hoje, imagine, tem aluno perdendo tempo achando que Paulo Ricardo, esse padre, é teólogo, aí começa a escutar aquelas bobagens que ele diz no YouTube, e aquilo vira aula, meu Deus. Meu Deus do céu. Ai. Eu não tenho outro nome para dizer que não seja uma espécie de indigência teológica que vive o catolicismo contemporâneo. Né? Eu não sei se vocês já viram esses jovens padres falando ou pregando. Eu não sei o que é pior, se é eles falando ou pregando. Né? Parece que uma coisa é remendo da outra. É uma coisa triste. Assim. É uma coisa, chega a ser, como diz um amigo meu, abominável. Né? Abominável. Tem padre que já não consegue falar mais nada, ele usa o sermão para pedir dinheiro, porque é a única coisa que ele sabe fazer, talvez a única que ele aprendeu no seminário. É triste isso, é muito triste, eu acho, muito triste, porque não necessariamente esse seria o destino do catolicismo contemporâneo. Né? Agora, a teologia da libertação, ela tinha preocupações epistemológicas muito sérias. A teologia da libertação tinha preocupações epistemológicas muito sérias. Isso ninguém tira da teologia da libertação. Isso ninguém tira, né? Ela abre um horizonte novo, ela abre um campo novo para o teólogo e a teóloga, que são as preocupações com o mundo contemporâneo. E para entender esse mundo contemporâneo, você precisa de categorias socioanalíticas, exatamente como o nome diz, socioanalítica para entender a realidade. Né? E isso, de certa forma, isso incide na praxis social do cristão. Se vocês estão entendendo essa lógica, se alguém não estiver entendendo, pode dizer alguma coisa, perguntar e tal, fica à vontade. Porque eu acho que é fundamental entender isso, porque essa passagem é o que o Gotay chama de mudança do ponto de partida da teologia. Né? Essa mudança, ela é epistemológica, quer dizer, ela é uma crítica do conhecimento teológico. O conhecimento teológico que tínhamos acumulado até aquele momento não era suficiente para entender o mundo contemporâneo. Não é que a teologia da libertação jogou fora Tomás de Aquino, é que ela procurou não fazer mau uso do teólogo. O teólogo tem seu papel na história da teologia, mas não façamos do teólogo ele explicar aquilo que ele jamais poderá explicar. Entendeu? Significa dizer, tentar forçar Tomás de Aquino ser um contemporâneo nosso é tentar fazer dele um anacronismo infeliz. Isso não tira a importância do doutor Angélico que ele foi, da imensa suma teológica dele, que eu nunca terminei. Eu tenho impressão, sei lá, só na cadeia ou no céu se termina uma obra daquela, porque é enorme, 14 volumes enormes. O homem escrevia impressionante. Isso não tira o mérito, Tomás de Aquino, longe disso, eu acho que é uma ilusão. Agora, Tomás de Aquino, ele não pode ser um homem que explique a realidade latino-americana dos anos 60. Não faz sentido isso. Não faz sentido algum você tendo um Josué de Castro e sua Geografia da Fome, um Rui Mauro Marinho discutindo sobre desenvolvimento, né? um Teotônio dos Santos discutindo fascismo em América Latina. Então, não dá para você desprezar essa potente teologia contemporânea, atualizada, e discutindo a partir de categorias da própria América Latina, discutindo a situação da América Latina, para ir ler um autor que nada nos dirá sobre a América Latina. Então, Tomás de Aquino deverá ser lido quando ele deve ser lido,
e há lugar para ele no curso de teologia. Agora, ele não pode ser a explicação de toda a teologia. Essa foi a devida correção que a teologia da libertação fez, né? E abriu esse campo que o Gotay e outros teólogos chamam de o uso de categorias socioanalíticas. Terceira coisa é o papel da teoria da dependência. Né? O Gustavo Gutierrez é explícito nisto. Gustavo Gutierrez vai dizer que a teologia da libertação terá influências da teoria da dependência, o que é verdade. Né? O próprio Gutierrez sofre influência. Né? Havia todo um debate sobre o conceito de dependência latino-americana. Dependência aqui em relação ao imperialismo dos Estados Unidos. A referência aqui era os Estados Unidos. Enquanto, já depois da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos basicamente são os vencedores da guerra e boa parte da Europa fica endividada com os Estados Unidos. Os Estados Unidos passa a ser uma imensa potência depois da Segunda Guerra Mundial. Já se preparava entre a Primeira e a Segunda Guerra. A Segunda Guerra consolidou a dominação dos Estados Unidos sobre o mundo como potência imperial, né? Que, na época, se contrapunha, né, aos Estados Unidos a antiga União Soviética. Ora, os Estados Unidos tinham se tornado potência e ser potência do mundo era também ser uma potência imperial, né? Consequentemente, obviamente, esse imperialismo norte-americano ele é desigual e combinado, ele não é igual no mundo inteiro. Então, por exemplo, havia toda uma preocupação com a América Latina por conta de Cuba, ou da Revolução Cubana. E havia uma preocupação com a Ásia por conta da Revolução Chinesa de 49. Então, assim, havia toda uma preocupação, né, de que, por exemplo, a América Latina não descambasse para o socialismo. Para isso, foi feita toda uma política contra-revolucionária, como diz Rui Mauro Marinho. Rui Mauro Marinho escreve um ensaio belíssimo sobre o que significa contra-revolução na América Latina, isso por volta de 67. Ele já estava no México, inclusive. Né? E a teologia da libertação ela começa a estudar esses teóricos que estavam estudando o imperialismo, que estavam estudando as condições de dominação na América Latina, as formas de dominação na América Latina, né? O papel das burguesias na América Latina. Né? A teologia da libertação estava estudando isso, Gustavo Gutierrez estava estudando isso. Não para abandonar a teologia, mas para enriquecer a teologia, entenderam? Para enriquecer a teologia. Não se faz teologia para a teologia da libertação sem categoria socioanalítica. Por isso que é teologia da libertação. Libertação, minha gente, é uma categoria política. Libertação é uma categoria bíblico-teológica, mas também é uma categoria política. Aí quem vai brilhantemente dizer isso é o biblista, que eu sou fã de carteirinha, chamado George Pixley, que é um teólogo batista, um dos maiores biblistas das Américas, esse homem. Grande biblista, né? O Pixley vai dizer que a categoria libertação ela tem um duplo sentido. Ela tem uma raiz bíblico-teológica, mas ela também é uma categoria política. Né? Quem se liberta de escravidão. É isso que vai dizer o grande George Pixley. Né? E ele diz, do êxodo ao mundo contemporâneo, libertação é uma categoria teológica, mas também é uma categoria política. E na teologia da libertação, essa categoria política ela ganha dimensão de radicalidade. É uma palavra hoje perdida no tempo, né? Eu nem sei. Se você me perguntar o que é isso, eu nem sei se eu sei dizer o que é isso. Mas eu sei que estava muito vinculado, não é, ao que se chamava de radicalidade. Não é? Eu estou com um livro aqui na minha mesa, não é, que trata um pouco da sociologia dos anos 60. Esse livro aqui, Ideologia nas Ciências Sociais. Esse livro aqui é um livro que reflete a sociologia dos anos 60. Né? Há um artigo aqui que eu gosto muito, me ajudou muito a entender esse período, intitulado A Crise Iminente da Sociologia Radical. É um artigo de Martin Shaw, que é um sociólogo americano. Esse ensaio aqui. Acho que não dá para ler, não. A Crise Iminente da Sociologia Radical. Esse ensaio é muito interessante. A sociologia radical ele está discutindo exatamente uma sociologia de tendência marxista, né, que teve um peso muito grande nos anos 60. E, consequentemente, como essa sociologia radical ela vai colocar em crise toda uma teoria social. Né?
A teologia da libertação, ela bebe dessa tradição radical, né? A teologia da libertação, ela vai da teoria da dependência à libertação. Ela contrapõe, Gustavo Gutiérrez contrapõe a categoria dependência à categoria libertação, né? Havia, obviamente, toda uma efervescência no continente, né? Não esqueçamos, né? Isso não pode ser desprezado, né? O continente latino-americano, ele vivia com guerrilhas, né? Rebeliões camponesas espalhadas por quase todo o continente, do Brasil ao México, né? Do México à Patagônia. Havia toda uma retomada do movimento operário. Então, assim, havia uma efervescência na América Latina que envolvia os militares, que envolvia uma crítica ao latifúndio, que envolvia uma crítica à propriedade, não é? Se falava em socialismo, não é? Então, assim, todo esse caldo cultural vai ter alguma influência na teologia da libertação. Como? Através das categorias socioanalíticas da sociologia. Isso é muito, muito importante, né? Então, esse terceiro ponto, ele vai ser, o autor, ele procura explicitar qual foi a teoria da dependência que teve influência na teologia da libertação, né? Tem um chileno chamado Enzo Faleto, um brasileiro chamado Fernando Henrique Cardoso, de triste memória, mas que tinha um peso, né? Tinha um peso na América Latina. Ele havia escrito um livro com esse Enzo Faleto, né? Sobre a dependência latino-americana, mas também havia Rui Mauro Marini, para mim é o melhor de todos. Eu acho um dos mais brilhantes sociólogos da sociologia contemporânea brasileira e latino-americana. Ele foi basicamente exilado do Brasil, morou boa parte da sua vida intelectual no México. Ele escreveu muito no México. Rui Mauro Marini é uma figura impressionante. Agora que está sendo reeditado as obras dele, traduzido algumas obras, né? Rui Mauro Marini, ele tinha um debate sobre subdesenvolvimento e revolução, que é fundamental, né? Que é um título de um livro dele, e principalmente isso que ele chamava de Marx na periferia, né? Transformar as categorias marxistas a partir da nossa condição periférica, né? De nada adianta reproduzir categorias marxistas para entender a dinâmica da América Latina, se essas categorias não são adaptadas à realidade latino-americana. Transpor categorias da Europa para entender a América Latina é um erro fatal. Né? E, consequentemente, o que é que vai fazer Rui Mauro Marini? Ele vai ambientar as categorias marxistas, em particular a obra O Capital, né? A partir da periferia, o que ele chama de Marx lido a partir da periferia. Isso é muito importante para a teologia da libertação. Muito importante. Isso foi muito importante para Gustavo Gutiérrez, né? No seu livro, produzido ali por volta de 71, que é a Teologia da Libertação. E, por fim, não é, a tese fundamental, que eu diria que é uma correção necessária para terminar essa aula de hoje. E a gente abrir aqui, se alguém tiver alguma dúvida, a gente dialogar um pouco. Que é, a tese fundamental por mais que sejam importantes as ciências sociais para a teologia da libertação, por mais que as ciências sociais ajudem, iluminem a teologia da libertação para entender o continente latino-americano, por mais que elas façam isso, e fizeram, a sociologia ou a ciência social não pode substituir a teologia. Então, algumas pessoas maldosas ou desinformadas ou ignorantes, eles costumam dizer que a teologia da libertação foi substituída pelo marxismo. Isso é uma mentira deslavada, é uma mentira, né, de uma profunda ignorância. Em nenhum momento, nenhum teólogo propôs substituir a teologia pelo marxismo. Nenhum teólogo, nenhum. Até porque isso é impossível. Porque, veja, as ciências sociais, ou o marxismo, é utilizado como categoria socioanalítica e não como substituto da teologia. A teologia não é substituída, porque se ela for, deixa de ser teologia. Ela perde o seu, entre aspas, método. Agora, o uso das ciências sociais é o uso enquanto categoria socioanalítica. Isso quer dizer, categorias sociais para analisar o contexto latino-americano. Ponto. Não mais do que isso. A teologia continuará sendo teologia. Isso quer dizer, continuará sendo um discurso sobre Deus.
Isso é o fundamental de toda a teologia cristã. Agora, entre Deus e mundo, há uma distância muito grande, né? E é preciso compreender o mundo. Não só é preciso compreender Deus, mas é preciso compreender o mundo. Porque é esse mundo contemporâneo, é esse mundo que as ciências sociais nos desvelam, é esse mundo em que acontece o discurso sobre Deus. Existe uma ligação. O Gustavo Gutierrez, em um capítulo inteiro do livro Teologia da Libertação, ele quer quebrar esse dualismo, né? Deus e mundo. Como se Deus fosse uma coisa e o mundo fosse outra. Essa quebra com esse dualismo, que foi uma marca da teologia metafísica moderna, Gustavo Gutierrez quebra. E ele quebra quando ele utiliza as categorias socioanalíticas para entender esse mundo onde Deus é falado. Cara, eu acho uma tese muito poderosa. Eu sou fã de Gutierrez exatamente por isso. Porque acho que Gutierrez abriu todo um continente intelectual para a teologia. Não é à toa que ele é chamado de pai da teologia da libertação. Não porque ele escreveu muito, mas porque ele escreveu obras precisas. E, em particular, esta obra chamada Teologia da Libertação. Ela abre um horizonte. E eu entendo a mágoa dessa direita, extrema-direita e tal, porque a extrema-direita nunca teve um teólogo à altura de Gutierrez, e nunca terá. Nunca terá. Nunca terá. Nunca. É porque eles são muito fracos, muito indigentes. E, além de tudo, eles só olham para trás, eles são incapazes de olhar para o presente e para o futuro, que é o contrário de Gutierrez. Né? É o contrário de Gustavo Gutierrez. Então, nesse sentido, a tese fundamental é: ciência social nenhuma substitui a teologia. Mas a ciência social é categoria analítica ou categoria socioanalítica que ajuda a entender a realidade. Nesse sentido, a teologia da libertação, ela sempre manteve a autonomia da teologia. Muito bem, Carlos, é isso. Né? Eu queria ver se tem alguma pergunta, alguma dúvida, alguma questão, ou você. Fique à vontade agora, tá certo? É isso. Tirar o chat aqui, ver se alguém trouxe alguma. A Gláucia trouxe, né? A teologia da libertação se constituiu na década de 70, numa renovação dos paradigmas que sustentaram a teologia até então. Podemos dizer, então, que correspondeu a um giro teórico, estabelecendo um novo referencial a partir da América Latina. Sim, perfeito, é isso mesmo. Exatamente isso. Um ponto que eu fico pensando, né? Eu estava ouvindo você e lembrando do texto e pensando que essa relação entre ciência e teologia, ou ciências e teologia, é um ato de coragem, né? Porque essa teologia que fica só na revelação ou pensando em Deus, os deuses olhando para cima, é uma teologia muito covarde, muito medrosa, que tem medo de perder o que não tem, pegando suas próprias palavras. Você já me falou isso várias vezes, ninguém perde o que não tem, né? E essa teologia medrosa, até que ponto ela tem fé, até que ponto ela tem esperança, e até que ponto ela tem amor, que são o tripé fundamental do cristianismo, Coríntios 13:13. Gláucia, vá lá. Boa noite, pessoal. Professor, essa questão, você está dizendo que eu estou certa quando eu digo que há um giro teórico, né? Uma mudança de referência inaugurada pela teologia da libertação. Então, essa é a grande raiva, a grande mágoa que os teóricos da teologia conservadora têm, é o fato de eles não terem conseguido trazer algo novo, suficientemente novo, né, para a teologia. Olha, vou dar um exemplo aparentemente banal e depois eu elevo um pouquinho o discurso. O grande tema hoje dos conservadores brasileiros é hóstia na boca ou hóstia na mão. Veja, isso mostra a indigência intelectual dessa gente, né? Porque aquele bispo lá de Cascavel deu uma resposta óbvia, né? Veja, isso é uma questão medieval, o bispo dizendo isso, o bispo lá de Cascavel, que eu nem conhecia ele, tal, mas ele deu uma resposta ótima, porque tipo assim,
ele indiretamente chamou as pessoas que estão nesse debate de infantis na fé. Ponto. Veja, isso é um debate muito raso, mas é próprio dessa teologia. Eu quero dar isso como exemplo para dizer o quão essa teologia conservadora católica, ela parou no tempo. Porque, veja bem, qual é o problema dessa teologia, diferentemente da teologia da libertação? É que essa teologia conservadora, quando ela tem um problema, ao invés de ela olhar para o presente e para o futuro, ela olha para trás. Então, por exemplo, eu tenho um problema, Tomás de Aquino resolve. Eu tenho um problema, Santo Agostinho resolve. Eu tenho um problema, São Francisco Sales, Nossa Senhora, resolve e tal. Eu tenho um problema. É sempre assim. Eles não entendem que estas pessoas, elas não existiram teologicamente para resolver problemas nossos. Elas existiram para resolver problemas da época deles. A maneira com que eu uso Tomás de Aquino para o debate contemporâneo, eu não quero ser injusto com o Tomás de Aquino, que é quem mais eu citei, porque ele, de fato, é o mais importante. Né? Por exemplo, tinha um frade dominicano brasileiro, excelente e grande estudioso Tomás de Aquino, chamado Carlos Josafá, Frei Carlos Josafá. Esse homem tem um livro que eu recomendo a todos aqui, que é Tomás de Aquino e Paulo Freire. Ele é muito interessante, o livro desse homem, muito interessante. Foi um dos mais ousados tomistas que eu conheci na vida, foi o Frei Carlos Josafá. Já na maturidade da vida dele, ele já faleceu, né? Já na maturidade da vida dele, ele tinha feito uma tese de doutorado na França sobre Tomás de Aquino. Ele, revendo os seus estudos de Tomás de Aquino, ele publica esse livro, que é um estudo dele sobre Tomás de Aquino e Paulo Freire. Porque ele queria dizer o seguinte: Tomás de Aquino só faz sentido hoje se nós conseguirmos colocar ele debatendo com um contemporâneo. Essa é a tese do Frei Carlos Josafá. E ele escolheu Paulo Freire. Ele poderia ter escolhido outro. Frei Carlos Josafá é um homem da teologia da libertação. Tá certo? É muito diferente de uma figura chamada Carlos Nogueira. Nossa Senhora! Esse é um dos piores que a igreja tem. Porque esse, além de tradicionalista, ele é um paranoico. Que aí são problemas de outra natureza, né? Que não é da minha alçada, aí é mais no campo psiquiátrico. Então, assim, o Carlos Nogueira, ele tem uma leitura absolutamente fundamentalista do Tomás de Aquino. Ele prejudica o Tomás de Aquino. E o pior é que ele tem um monte de seguidor que repete ele igual um papagaio. Aí, nossa senhora, isso é um prejuízo para a teologia. Né? A teologia moderna católica, ela acaba sempre regredindo um século. Ela nunca é contemporânea do seu século. Ora, qual é a novidade da teologia da libertação? Ou o giro, como você usou? É exatamente a teologia ser contemporânea do seu século. Pela primeira vez na história da teologia católica, uma corrente teológica foi contemporânea da sua época. Isso é louvável. Agora, é claro que Romero, mas sei lá como eles usaram o marxismo. Cara, isso há de se avaliar se foi exagerado ou não o uso do marxismo. A questão não é essa. A questão é que o uso do marxismo era porque o marxismo era uma corrente importante para entender a realidade, mas não necessariamente a teologia ia se tornar marxista. Isso nenhum teólogo faz um negócio desse. Né? Agora, a teologia da libertação, ela tornou-se contemporânea de sua época. Observe, você lendo os teólogos, é como se você estivesse vendo a realidade que eles estão descrevendo. Isso faz com que a teologia seja contemporânea de si mesma, o que é raro na história da igreja. Por exemplo, eu vou dar um exemplo para fechar essa história, Glaucio. O Papa Francisco. O Papa Francisco, ele é um dos raros papas na igreja em que ele, como papa, é melhor que a igreja, porque a igreja é pior que ele. Na história da igreja, os papas sempre eram pior que a igreja. Ele conseguiu reverter. Por quê? Porque, se você observar, o Papa Francisco, ele é um homem contemporâneo de sua época. Veja, e digo mais, ele só não é mais avançado porque ele está na Igreja Católica. Porque ele está na Igreja Católica. Porque ele seria mais avançado, entendeu? Em qualquer tema, porque significa dizer, ele percebeu que um cristão sério não tem medo de nada. Porque, veja bem, um cristão que tem medo, ou ele não entendeu o cristianismo, ou ele tem algum problema. Porque um cristão é exatamente para não ter medo do mundo contemporâneo. Porque se é uma coisa que um cristão não deveria ter medo, é o mundo. Porque da Bíblia aos teólogos, né? O mundo sempre o mundo não é nosso inimigo, o mundo é nossa condição. Então, assim, o exemplo do Papa e o exemplo de Carlos Nogueira é suficiente para você entender o que significou esse giro, né? E o que significa uma teologia ser contemporânea de si mesmo. É isso, Glaucio. Victor. Romero, meu caro,
A exposição que você fez me fez lembrar um livrinho muito interessante, que eu tenho aqui, a versão didática. Você deve lembrar o autor. Vou dizer o título, você vai dizer o autor. Teoria do Método Teológico. Exatamente. E aí, interessante que o Clodovil divide esse livro em 3 sessões. Três sessões. A primeira, quando ele destaca os fundamentos, a segunda, os processos, e a terceira, que eu trago aqui, porque tem uma relação muito interessante com o que você tem dito, é a seção das articulações. Aí ele diz assim, as ciências interessam grandemente a teologia a título de mediação cultural. E ele dizia que era urgente o uso das ciências sociais pelo fato de a teologia hoje ter de se enfrentar com o drama da miséria das massas. E aí ele dizia assim, em função disso, talvez se possa dizer que as ciências sociais constituem hoje o interlocutor privilegiado, embora não exclusivo, da teologia. Aí a pergunta é muito simples, Romero. Foi o que aconteceu com Clodovil, um homem que escreveu obras tão importantes, em que havia uma articulação tão explícita entre a teologia e as ciências sociais, e hoje está andando para trás? Pois é. Veja, Vitor, primeiro, Vitor fez uma observação perfeita, viu, minha gente? O livro que ele cita já foi reeditado 6 vezes, né, que é Teoria do Método Teológico. Na verdade, é uma versão limitada, porque Clodovil estudou muito o método, né, e ele tem uma tese de doutorado sobre isso, que ele publicou ali na metade dos anos 70, chamada Teologia e Prática. É um livro que eu ainda hoje recomendo. Eu acho um livro que me ajudou demais no meu curso de teologia. Um dos melhores livros que eu li de teologia foi o do Clodovil Boff, né? Chama Teologia e Prática, da editora Voz. Veja, a terceira parte que Vitor chama a atenção é perfeita. O Clodovil desse livro aqui, ele não mudou quase nada a partir na 6ª edição, porque esse livro é dos anos 80. Veja, é um Clodovil que está absolutamente correto. É o Clodovil, inclusive, que explica por que Clodovil se tornou o que se tornou. Eu não sei se todos sabem aqui, Vitor sabe muito bem. Clodovil Boff, ele virou um inimigo da teologia da libertação. Ele escreveu um livro recentemente, que na verdade, é uma coletânea de artigos que ele já vinha escrevendo desde o final dos anos 90, entrou pelos anos 2000, são pequenos artigos, né, contra a teologia da libertação, né? E ele faz uma citação que, para mim, é o maior erro dele, erro mesmo, para mim é um erro epistemológico, né? Que é assim, ele acusa a teologia da libertação, dentre seus defeitos, que ele acha o maior defeito da teologia da libertação. Ele diz que a teologia da libertação colocou o pobre no lugar de Jesus, né? Na verdade, isso é um erro fatal, inclusive, né? José Comblan já tinha respondido a ele, e outros teólogos também, né? Porque, veja, não foi a teologia da libertação que colocou o pobre no lugar de Jesus. Foi Jesus que se fez pobre. Como é que Clodovil não sabe disso? Veja, quem escolheu nascer na condição que nasceu, como testemunho os 4 evangelhos, foi Jesus, não foi a teologia da libertação. Então, assim, eu acho um erro. Agora, o que é que aconteceu com Clodovil? Para mim, eu não conheço ele pessoalmente. Não conheço. Eu conheço o Leonardo Boff, não ele pessoalmente. Mas, assim, eu sou leitor dele. Aconteceu uma coisa com Clodovil que aconteceu também com alguns marxistas. Olha, Vitor, Clodovil nos anos 70, para você ter uma ideia, uma das primeiras citações do livro Teologia e Prática, se você tiver ele, confira aí, é Althusser. Clodovil Boff foi althuseriano, pode ser um negócio desse? Foi althuseriano. Significa dizer, ele se embebeu muito, e eu entendo por quê, não acho que foi maldade dele, não. Ele estudou em Louvain. Louvain, nos anos 60, era muito influenciado por Althusser, né? Althusser era, naquele momento, o maior pensador marxista francês, e um dos maiores do mundo, né? E Clodovil, ele se embebeu muito do teoricismo de Althusser, né? E, consequentemente, esse projeto althusseriano, na minha opinião, ele naufragou já nos anos 70, né?
E eu diria que Clodovis, ele faz parte dessa tradição que, digamos assim, que vem dessa desilusão, como aconteceu com os althusserianos. Uma parte deles foram para a direita, inclusive. Essa é uma explicação. A segunda explicação é que, na minha opinião, Clodovis, ele se desiludiu com a teologia da libertação, porque ele via na teologia da libertação uma teologia extremamente racional, uma teologia que, pela sua racionalidade, levava a igreja a uma crise e não atraía fiéis, e ele culpa a teologia da libertação da Igreja Católica perder fiéis. Eu acho isso um erro primário, paciência, né? Agora, ele acredita nisso. Por que eu estou dizendo isso? Porque ele diz isso numa palestra, eu recomendo, viu? Acho que Vitor viu essa palestra. É uma palestra que ele faz junto com aquele padre José Eduardo. Já pensou, cara? Se você colocar no YouTube Clodovis Boff e José Eduardo, vai aparecer os dois lá juntos. Zé Eduardo apresentando esse livro dele, que é uma crítica à teologia da libertação. Um outro horror. Sabe aquele assim, o absurdo segue o absurdo, né? A palestra de Clodovis já foi um absurdo. O Zé Eduardo já foi outro absurdo, assim. Foi um absurdo seguindo o absurdo, né? E Clodovis, ele se desiludiu espiritualmente com a teologia da libertação, entendeu? O que eu acho lamentável, cara, a tradução de espiritualidade da teologia da libertação é antes do próprio Clodovis, antes de Clodovis, assim. Mas eu acho que foi uma desilusão, Vitor, pessoal. Foi uma desilusão epistemológica, né, como os althusserianos, mas também foi uma desilusão pessoal. Ele se desiludiu pessoalmente com a teologia da libertação, né? E aí ele começou a falar de voltar às fontes. Cara, é uma mania de retrocesso, não é, que não ajuda, como se, na verdade, qualquer crise do mundo contemporâneo fosse encontrada a resposta sempre no passado. Nunca no presente, mas sempre no passado. Eu acho que foi um erro e, de certa forma, Clodovis, ele acabou traindo, né, o seu passado teológico, que é tão importante. É isso. E mantenho a ideia. Esse livro deve ser lido. É muito importante esse livro que Vitor citou. É isso. Mais alguma coisa, Carlos? Eu acho que em virtude do horário a gente podia encerrar por hoje também, né? Vai dar 10 horas. E aí, próxima semana a gente retoma a partir do capítulo 7. É isso, Romero. Obrigado, galera, por hoje. Você está com o capítulo 7 aí, Carlos? Capítulo Indica 7. aí. Se tiver, já indica as pessoas. Qual é o capítulo 7? Tem aqui. Achei. Fé e ideologia, a opção da fé pelos valores, interesses e o projeto histórico e utópico do proletariado revolucionário. Perfeito. Perfeito. É isso mesmo. Aí na segunda a gente volta. Sim. Às 20h30. Valeu, gente. Encerrando a gravação. Boa noite. Vamos todos. Chegamos. Valeu demais.